Olá, bem-vindo a um tutorial do 120mm. Ao logar, a primeira tela que você vai visualizar é a tela de painel, onde você tem a visualização de um calendário com as datas marcadas, os últimos orçamentos e os serviços mais atuais. Aqui, por exemplo, eu tenho a data marcada, dia 30, eu tenho um orçamento, ao clicar aparece aqui embaixo. Se eu passar aqui no dia 10, eu tenho um registro no financeiro, ele aparece aqui embaixo também. No dia 9 eu tenho outro registro no financeiro. No dia 22 eu tenho 2 registros no financeiro. Dia 20 e assim por diante. Vejo que a semana de 5 a 10 está praticamente toda preenchida. Um recurso bem interessante que alguns fotógrafos costumam utilizar é o resumo de tarefa para uma reunião semanal. Então, no início da semana pode fazer uma reunião e filtrar, definindo data de início e término da semana e colocar para consultar. E aqui você tem a visualização completa de tudo que tem no decorrer dessa semana. Então, por exemplo, aqui eu tenho tratamento de imagens do serviço book do cliente de exemplo, né, o nome do cliente, na data tal. E o resto aqui é exemplo do financeiro. Se eu aumentar aqui, eu vou poder visualizar todas as outras questões até o final do mês. Por exemplo, eu tenho um orçamento do Luiz Augusto e tem esses outros itens de serviço. Os que estão marcados com um Vzinho é porque já foi concluído, ou que estão de cinza é que está pendente. Pendente, não necessariamente pendente, porque essas datas aqui são futuras ainda. Aqui eu tenho a opção de passar para frente, ou voltar, ou vir para o dia de hoje. A aba de pendência ela apresenta tudo que é pendente no sistema, seja do financeiro ou itens de serviço que ainda não foram marcados como concluídos. No topo do sistema vocês têm o menu Configurações, Personalizações, Meus Dados e Minha Assinatura. Personalizações, você pode configurar o nome da sua empresa, que ele vai ficar visível em todos os locais, igual aqui está escrito, primeiro estilo, by 120mm. O e-mail de envio usado para o envio de newsletter, o prazo de validade dos orçamentos, a logomarca, essa logomarca ela fica visível no topo do sistema e também na área do seu cliente, onde ele tem acesso para a escolha de fotos. O modelo padrão de e-mail, então todos os e-mails que forem enviados através do sistema, seja e-mails de orçamento, seja e-mails de ordem de serviço, contrato, etc., serão enviados com esse modelo de e-mail. Você pode personalizar, colocar sua logo, mudar outras configurações. E todos esses e-mails, quando você envia, você tem a opção de colocar um título e um texto. E aí aqui já está marcado que ele será substituído. Assim, quando você enviar um novo e-mail, o texto que você digitar vai aparecer aqui nessa área. E o título do e-mail vai aparecer aqui no topo. E o e-mail de instruções, que é o e-mail que você envia para o seu cliente assim que termina de enviar as fotos para o servidor. Então, quando você enviar as fotos para a provinha, para os seus clientes fazerem a escolha, você poderá enviar esse e-mail automaticamente. Você pode customizar, colocar sua logo, mudar o texto, ou deixa o padrão que já vem automático. Em meus dados, você pode alterar seus dados pessoais. Em minha assinatura, você pode fazer o acompanhamento da sua assinatura, ou caso ainda não tenha não tenha assinado, você tem a opção de fazer a sua assinatura escolhendo o período de pagamento, mensal, trimestral, semestral, anual, com seus respectivos descontos e definir a forma de pagamento, se é via PayPal, com cartão de crédito ou via boleto bancário. Assim que você abre sua conta, o primeiro passo é vir no menu Administração. Dentro de Administração você tem como cadastrar novos usuários, que ao clicar em adicionar, eu posso adicionar um novo usuário e é possível visualizar que eu tenho como definir o nível de acesso. Determinado usuário só tem acesso à visualização de clientes ou só pode visualizar, não pode editar e assim por diante. Financeiro, você pode cadastrar as contas do financeiro, que por exemplo eu tenho Banco do Brasil, Caixinha e Itaú. Categorias,
Você pode definir as categorias mãe, categoria filho, por exemplo, que eu tenho a categoria escritório, e dentro da categoria escritório eu tenho fixo, funcionário, impostos, manutenção. E também tem a outra categoria mãe que é serviços, e dentro dela as subcategorias books, casamentos, formaturas. Para adicionar uma nova categoria, basta clicar no botão adicionar. Caso você queira adicionar dentro de alguma categoria já existente, você pode selecioná-la, ou deixe em branco e apenas adicione uma nova categoria padrão. Aqui você pode definir a cor e clicar no botão salvar. Nós temos aqui ainda tipos de pagamento. Você pode conferir, pode adicionar, por exemplo, vou adicionar um tipo de pagamento boleto. E aí toda transação que eu adicionar no financeiro, eu vou poder utilizar esse tipo de pagamento. Categorias de cliente, você também pode adicionar, não tem limite. E aqui veja que a categoria casamento está marcada como padrão, então todo novo cadastro que eu adicionar, ou quando eu importar um cadastro de clientes previamente que eu já tenha, todos eles serão adicionados na categoria casamento. Então, agora contratos. Dentro de contrato aqui eu posso adicionar novos contratos. Eu vou mostrar um contrato que já está pronto aqui. Então, por exemplo, se caso você tenha um contrato no Word, você pode copiar e colar aqui dentro e depois fazer suas customizações. Como logo, quando tiver alguma imagem dentro desse contrato, você copiando do Word, você vai precisar enviar essa imagem para o servidor novamente. Você pode clicar no botão imagem e adicionar. Pode enviar por aqui ou aqui no localizar no servidor. Abre essa janela nova, clique no botão enviar arquivo, selecione a imagem no seu computador e clique no botão enviar arquivo selecionado. Veja que aqui tem um exemplo, você pode visualizar, do contrato, ou onde você faria o processo manual no Word lá, digitando o nome do cliente, o endereço do cliente e os demais dados, você pode deixar para o sistema já carregar automaticamente. Então, por exemplo, aqui onde que vira o nome do cliente, eu posso só marcar onde que eu quero que seja carregado o nome do cliente, venho aqui, clico nesse botão e seleciono qual dado do cadastro do cliente que eu quero que seja carregado. No caso aqui, nome do cliente. Pronto. Praticamente já está aí. Quando for gerado um novo contrato, ele vai ser carregado. Outro exemplo eu tenho aqui. Nos dados aqui da ordem de serviço, eu posso colocar também para carregar automaticamente aqui a data do serviço, o local. Então, por exemplo, aonde que eu viria aqui digitar, eu posso já clicar aqui, colocar para carregar o local, ok, e o horário. Pronto. Aqui eu também vem descrito o valor do serviço e a forma de pagamento. Só isso. Agora vamos adicionar produtos. Então, aqui é o item principal do sistema na administração. Primeiramente, você tem que cadastrar os produtos para poder adicionar orçamentos, para adicionar ordens de serviço. Então, um produto, por exemplo, aqui eu vou cadastrar o produto casamento. Casamento, o valor dele, por exemplo, 10 mil. Nenhuma observação. Pronto, adicionado. Agora eu vou adicionar os itens. Esses itens são as etapas ou itens dentro do serviço. Aqui eu tenho, por exemplo, seção fotográfica, seção externa, o valor, posso definir um valor para ela, o valor interno de custo, seja R$1.000, por exemplo, algum custo que eu tenho com essa seção. E, por exemplo, esse
essa sessão fotográfica eu faço sempre 30 dias antes do casamento. Então, vou colocar aqui menos 30, que o sistema vai calcular automaticamente essa data para mim. Agora eu tenho aqui making off. Não preciso colocar. Make off ocorre no dia do evento, então não preciso colocar esses dias para entrega. Festa. Tratamento de imagens. O tratamento de imagens que vou colocar aqui que é sempre 5 dias após o evento. E vou colocar a entrega das fotos para a escolha, que é sempre 20 dias após o evento. Então pronto. Agora aqui dentro eu ainda tenho a tabela de custos e o modelo de orçamento que eu posso utilizar. Então vou aqui, tabela de custos, e eu vou já deixar preenchido, previamente preenchido essa tabela com os gastos que eu tenho. Por exemplo, gasto com pilhas, costumo gastar uns 2 pacotes de pilha por casamento. Costumo gastar em gasolina uns R$50. Costumo gastar com estacionamento R$25. Eu ainda tenho o gasto de assistente, de iluminação. Segunda câmera. Diagramação do livro. E eu ainda vou colocar aqui o meu custo rateio de R$1.500, que é o custo que eu tenho em todos os serviços que eu fizer para custear meu estúdio. Então pronto, salvei. E eu ainda tenho o modelo de orçamento. Na verdade, todo orçamento que você gerar com esse produto casamento não precisa necessariamente enviar para o seu cliente esse visual. Você pode definir um visual mais bacana para o envio. Vou pegar aqui um exemplo de formatura e vou colocar ali, vou replicar ele ali dentro. Então aqui tá. Então, vou trocar aqui, casamento. Ele vai vir aqui, serviço dado, serviço hora.
as informações básicas, serviço nome, serviço especificação, valor, tudo certo. Vou clicar em salvar. Então sempre quando eu gerar um orçamento vai ser utilizado isso. Então pronto, nosso modelo de produto está gerado. Então agora eu já posso vir aqui, eu posso adicionar um novo cliente, posso consultar os clientes ou clicar aqui em adicionar um novo cliente. Inicialmente o cadastro do cliente, num contato que você esteja fazendo com ele, você pode preencher apenas o nome, e-mail, o telefone, por exemplo, não precisa preencher todos os dados. Quando for gerar um contrato, aí sim você preenche os demais dados. Aqui eu ainda tenho como definir a categoria dele, né? Por exemplo, casamento, quem me indicou, cerimonial X, a data de aniversário desse cliente, aniversário de evento, aniversário da noiva, por exemplo. Essa categoria você vai poder utilizar ela no envio de newsletter, por exemplo. Na hora que você for enviar newsletter, você pode enviar para todos os seus clientes ou então só para os clientes de casamento, por exemplo. Para enviar uma newsletter, você simplesmente marca os itens, as categorias que você quer, define o título e envia, escreve seu e-mail, pode adicionar imagens aqui, né? E pronto, clique em enviar e o sistema vai fazer um envio automático para você. Então agora, para adicionar um novo orçamento. Para adicionar um novo orçamento, eu basicamente tenho que escolher o cliente, a data do evento, então vou colocar data aqui dia 30, o serviço, casamento, a especificação, se eu quiser eu posso deixar em branco ou posso definir uma especificação para esse casamento. O casamento não tem tanta especificação, mas por exemplo um book você pode utilizar que é book de 15 anos, por exemplo, ou só 15 anos. Então, no caso aqui eu vou usar casamento, não vou deixar em branco. Então pronto, meu orçamento foi gerado, ele já carregou tudo, todas essas informações. Eu posso chegar agora aqui e definir que o casamento vai ser às 20 horas, Igreja Santo Antônio. Pronto. Aí esse cliente, por exemplo, ele não quer a sessão externa. E aqui você vê, eu marquei que a data do casamento é dia 30/5, ele já calculou para mim que a data da sessão externa é 30 dias antes, então 30/4. E a data da entrega das fotos para escolha é sempre 20 dias após, então 30/5, 20 dias após é 19/6. Vamos dizer que esse cliente não quer sessão externa, então eu vou apenas clicar aqui. Eu tenho duas opções agora para recalcular o valor. Eu posso apenas clicar aqui e calcular o valor, mas veja que os valores aqui não têm relação direta com o valor total do produto. Então, por exemplo, deu 2.500. Ou eu posso deixar o valor total, mesmo que estava, e vir aqui apenas dar um desconto, seja, por exemplo, de R$800 ou de R$200 e aplicar, ele já calcula. Ou eu posso vir e dar um desconto ainda em porcentagem, 5% de desconto, ele já calculou. Então, com esse orçamento, você viu que eu apenas escolhi o cliente e o produto e já está gerado. Com um clique eu posso vir aqui e enviar por e-mail esse orçamento, anexar orçamento. Ele já vai automaticamente, só define o título. Olá, cliente, seu serve orçamento em anexo. E pronto. Cliquei em enviar, vai ser enviado para o cliente. Ou eu posso vir aqui e imprimir. Então, veja que ele já saiu aqui a data.
o valor do item. Em orçamentos consultar, você pode visualizar todos os seus orçamentos em andamento. Os orçamentos sempre vem marcando a data de vencimento dele, que você viu lá em configurações, personalizações, que você pode alterar essa data de vencimento, sempre 10 dias, 15 dias, o que seja. E os orçamentos que vêm em vermelho é porque já encontra-se vencido. Um exemplo aqui do campo de especificação o produto é formatura e na especificação foi colocado que é do curso de educação física. Agora vamos dizer que esse cliente quer fechar com você. Ele gostou e quer fechar. Então você abre o orçamento novamente e clica no botão criar OS. Pronto, sua ordem de serviço está criada. Veja que a gente está na aba serviços. Ele manteve os valores, o percentual de desconto, tudo certinho. Agora aqui dentro da ordem de serviço eu posso vir aqui e ainda definir quem é o responsável. Então, o usuário de teste vai ser responsável pelo make-off da noiva. A cerimônia vai ser o Felipe Bragança. A festa, o responsável é o usuário de teste. O tratamento de imagens vai ser o Felipe. E quem vai entregar as fotos é o usuário de teste. Para liberar as fotos no sistema. Dentro da ordem de serviço você pode vir adicionar as parcelas. Define o valor. Define a data. A categoria, no caso, por exemplo, casamento. O tipo de pagamento, em dinheiro. Em qual conta. Itaú. Marcos já está em aberto ou já está pago. Enfim, no outro aqui. Casamento. Cheque. Eu vou fazer um exemplo aqui para o sistema gerar alguns erros, demonstrar. Então, por exemplo, definir aqui agora, ele me deu aqui, atenção, a data formada é superior à data final do serviço. Você pode confirmar. Aqui é só um exemplo, caso a parcela seja depois do serviço, ele vai te dar um exemplo. Agora aqui ele me deu um segundo, me informando que não foi possível adicionar o item, porque o valor das parcelas é superior ao valor do serviço. Então eu vou atualizar aqui para... E pronto. Então está salvo, está aqui adicionado minhas 3 parcelas. Agora eu também posso adicionar as fotos para esse cliente. Então, por exemplo, caso esse cliente casamentos costuma você fazer 3.000 fotos, às vezes até mais fotos, então você pode enviar separado para o seu cliente. Então, por exemplo, aqui eu vou enviar só fotos de making off noiva. Clico no botão escolher arquivos, acho essas fotos aqui no meu computador. Seleciono as fotos, por exemplo, quero todas de uma vez só. Clico no botão Open e clico depois no botão Enviar fotos. Ele vai me mostrando a quantidade de envio total de 20 fotos, e aqui eu posso clicar no botão Enviar e-mail. Eu ainda tenho, depois, eu posso vir aqui, tabela de custos, vejo que já foi tudo preenchido. E caso, por exemplo, pilhas, eu gastei, na verdade, 5 pacotes de pilha, eu altero, ele já altera para mim, e dessa vez eu não gastei estacionamento, mas o casamento era mais distante, eu acabei gastando um pouco mais de gasolina, gastei R$60 de gasolina, e pronto, já atualiza tudo. Clique no botão salvar.
Essa tabela de custos você vai poder tirar relatórios depois para conferir mesmo qual foi o custo e o lucro de cada serviço. Agora eu venho aqui em contrato, escolho o modelo de contrato que eu vou utilizar, pode ser o modelo de formatura, de casamento, mas os caras têm um casamento. Pronto. Já foi carregado, veja. E agora eu já posso clicar aqui, exportar para PDF. E já vai gerar o PDF com esse contrato, com os dados todos preenchidos para mim. Aqui tem do outro lado, cliente de teste, estabelecido a rua e tal. A data, o local, a hora, tudo certinho, o valor total do serviço e as formas de pagamento com os valores dos seus respectivos dados de investimento. Voltar para a edição e com um clique apenas aqui eu posso enviar esse contrato por e-mail para o meu cliente. Digito o título. O texto e clica no botão enviar. Pronto. Todos esses itens do financeiro, as parcelas, se você adicionar dentro da ordem de serviço, automaticamente elas já vão para o seu financeiro. Veja, aqui por exemplo, tem a parcela 3 do serviço Books, da cliente Jessica Alba, e aqui eu tenho parcela 1/3 do casamento do cliente teste, e também aqui parcela 2/3 do casamento do cliente teste. Posso vir aqui marcar como pago, dou um duplo clique, marco como pago. Aqui, por exemplo, salário funcionário 2 também posso marcar como pago. Para marcar como pago, é só dar um duplo clique e marcar. Por exemplo, caso tenham tido alguma alteração, o aluguel. O aluguel normalmente é fixo, mas você pode ter alguma variação. Por exemplo, Copasa, é água. Essa é uma transação fixa, mas, por exemplo, a conta pode ter vindo esse mês aqui com um valor diferente, 35. Para adicionar novos itens no financeiro, você pode clicar no botão adicionar, define o título dessa transação, define o valor se é positivo ou negativo, se é entrada ou saída. Para definir uma saída, basta marcar, digitar o menos e o valor. 50. Define a data, por exemplo, dia 2. Define se ele é fixo ou não. Então, por exemplo, igual eu citei, o aluguel, água, luz, telefone, você pode já deixar isso fixo. E aí, automaticamente, o sistema vai carregar esses valores nos dias. Todo dia, por exemplo, dia 2. Aí, todo dia 2 será carregado o valor do item tal. Defino a categoria. Por exemplo, categoria aqui. Manutenção, pagamento em dinheiro e a conta que eu usei para comprar isso, a caixinha. Adicionado e pronto. Já foi aqui, comprei equipamento. Posso vir aqui, clicar como pago e alterar. Então, por exemplo, aqui se eu passar para os próximos meses, compra de equipamento, CMI, Copasa, tudo continuou. Os itens são fixos. E as parcelas de outros serviços continuam sendo carregadas aqui, por exemplo. Os casamentos são parcelas de outros serviços. E aqui o resto é tudo itens fixos. E eu posso vir aqui em gráficos. E agora eu posso conferir o gráfico de entradas e saídas. Então está aqui. E eu posso pegar isso aqui até o final do ano, por exemplo, até agosto, e ver qual que é a minha entrada e saída, né? Esses 2 meses aqui, esses aqui ainda não tem entradas definidas. Ou eu posso vir aqui, pegar um gráfico por categoria, e eu tenho aqui tanto de entrada quanto de saída. Então, casamento tem dado 74% da minha entrada, e aqui, por exemplo, os fixos têm comido 46% das minhas saídas do escritório. Ou eu posso clicar aqui em agrupar, e ele vai me dar
as categorias mãe. Então, serviços e escritório é o que tem me consumido tudo. Portanto, escritório, tudo dentro do escritório, tudo dentro de serviços. Da mesma forma, eu posso vir aqui alterar o período. E aqui eu vejo mais a fundo nesse período todo quais são os respectivos valores. Outros gráficos, você ainda tem gráfico por serviço, que você pode conferir quais os serviços, books, casamento. E nos relatórios ainda você tem relatório de custos de serviço. Você pode conferir. Esse casamento aqui, você vê que o valor dele foi tanto, o custo dele foi tanto e o lucro dele foi tanto. Na aba editar lançamentos fixos, você tem todos os itens que são fixos, que vão se repetir automaticamente todo mês. Você pode alterar. Então, por exemplo, CEMIG, a média era R$70, agora não está vindo só 70, tem vindo normalmente R$90. Então, altera. Pronto, já está alterado. Vamos ver agora como funciona a parte do cliente selecionar as fotos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cliente de teste que eu já adicionei as fotos. Vou só visualizar aqui o cadastro dele, pegar o e-mail e a senha. Cliente, vamos simplesmente, vou definir uma senha para ele. Agora eu vou acessar a área do cliente. Essa é a área do cliente. Essa logo você personaliza, pode alterar. Pronto. Aqui eu tenho todos os serviços que eu fiz para esse cliente já. Então aqui eu tenho o casamento. E caso eu tenha adicionado mais fotos para outros itens, vai aparecer aqui. Deixa eu exemplificar. Aqui, por exemplo, vou adicionar fotos para a cerimônia agora. Vou adicionar as fotos. Agora, voltando na área do cliente, vai aparecer o segundo item, Make-off e cerimônia. Então, eu tenho aqui as fotos de Make-off noiva. O cliente pode visualizar as fotos, pode abrir para visualizar a foto grande. Caso você envie uma foto maior, ela vai abrir em tela cheia, sem problema algum. Aqui é só umas pequenas fotos de exemplo. Ele pode selecionar quais fotos ele quer e aqui ao lado vai aparecendo a quantidade de foto que ele já selecionou. Não tem limite, você pode enviar quantas fotos quiser. Depois aqui ele clica em solicitar e ele ainda pode fazer comentário. E assim por diante. Depois clica no botão solicitar. Essas fotos vão para o e-mail do cliente. Tá aqui. Essa seleção de fotos vai para o e-mail do fotógrafo. E também é adicionado um novo item aqui dentro da ordem de serviço do casamento. Então, por exemplo, aqui, casamento do cliente. Aí adicionado aqui Make-off noivo, fotos escolhidas. Se eu der um duplo clique aqui, eu tenho como visualizar a lista de fotos que essa cliente selecionou. Aqui é o nome do arquivo. Poderia ser, por exemplo, o arquivo padrão de máquina fotográfica vai ser IMG, underline, 305, por exemplo. E entre parênteses, o comentário que o cliente fez. E assim por diante.